você preste bastante atenção, amém? Ô, glória. Será pregado aqui, amém? Ok. Podemos transformar a sua vida até a vinda de Deus, amém? Capítulo 16, versículos 1 e 2 diz assim: recomendo, pois, Febe, nossa irmã, qual serve na igreja, está em Cencreia, para que a recebais o Senhor como convém aos santos, e ajudei em qualquer coisa que vos necessita, porque tenho hospedado muitos, como também a mim mesmo. Versículo 10. Romanos 16, versículo 10, todos acharam? Saudai a Peles, aprovada em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Amém? Amém. Glória a Deus, estamos só sempre. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quero, amém? Agradecer essa oportunidade. Aleluia. Externar os meus agradecimentos. Dar uma saudação de paz a toda a igreja. Alguns irmãos eu não conheço, mas alguns eu conheço. Amém? Deus abençoe o presbítero Argil. Glória. Amém? Deus abençoe o pastor Paulo, né? Nos conhecemos ali aproximadamente desde 2014. Jesus é bom. Deus abençoe o pastor Eduardo. Amém? Conheci hoje também. Deus é bom. Pastor Jurandir. Glória a Deus. Pastor Jurandir. Ô, glória. Jaconesa Paulo, sem palavras, irmãos. Nós estamos juntos porque Deus chama a gente, cada um do canto, né? Deus faz a obra. Deus abençoe o pastor Carlos. Vem, pastor Carlos. Deus é bom, os meninos da casa aí. Ô, glória. Me recordava quando eu ia para a igreja, na casa de recuperação, o coração ardia. Louvado seja culto, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu conheço o tema, eu prego, né? Você pregando nos congressos aí, mas o Senhor me conduziu a esse texto, né? Peço que você empreste os seus ouvidos, não converse, não se canse, não se fadigue, né? Não me tenha por dúvida que essa mensagem não será dura, mas você nunca mais vai esquecer dessa mensagem. Glória a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Amém. Irmãos, é interessante, né? O apóstolo Paulo, na minha concepção, depois de Cristo, né, é o maior missionário, né, dentre os demais apóstolos. E é interessante que Paulo, ele se tornou um grande implantador de igreja. Paulo, vou repetir, se tornou um grande implantador de igreja. É interessante que o Senhor vai salvar Saulo no caminho de Damasco, Atos capítulo número 9. Observe-se que a igreja estava debaixo de perseguição e Deus vai permitir Saulo, com a autoridade do Sinédrio, para perseguir a igreja. Dicas de passagem, o próprio Paulo, em Atos 22, versículo 5, quando ele já havia se convertido, ele mesmo vai dizer, pastor Carlos, que ele tinha autoridade de todos os anciões do Sinédrio. O Sinédrio era composto de 70 cadeiras, e a Bíblia diz que a autoridade dele era de todos os anciões. Só que é interessante, a fúria dele era grande contra a igreja. Só que a igreja tem um dono, e o dono dela é Cristo. E a Bíblia diz que Cristo, ele vai permitir Saulo se levantar com muita fúria e autorização para perseguir a igreja. E é interessante que a autorização, Diaconisa Paula, que Paulo tinha, não era simplesmente para prender os crentes em Jerusalém. A autorização, pastor Jurandir, que ele tinha, era para chegar em qualquer cidade fora de Jerusalém, pegar qualquer crente ou aquele que era conhecido como o caminho, aqueles que professavam Cristo. Ele tinha uma autoridade que ele poderia pegar alguém em qualquer outra cidade, nas 10 cidades de Decápolis, as outras cidades que cercavam em volta de Jerusalém, numa geografia, você vai ver que havia muitas cidades em torno de Jerusalém. E a autoridade que ele tinha na mão era de pegar qualquer um que se chamava discípulo de Cristo e extraditava de volta para Jerusalém para mantê-lo em cárcere privado. Só que é interessante, Cristo tinha um plano para ele. Cristo tinha um projeto para Saulo.
os discípulos ficaram comendo e desceram para Damasco. Quando você vai estudar, por que muitos discípulos escolheram descer para Damasco? Jerusalém para Damasco era aproximadamente 230 quilômetros, era aproximadamente 1,5 de viagem. E a Bíblia diz que eles escolheram descer para Damasco, porque também tinha entre 30 e 40 sinagogas. E é interessante que eles escolheram descer para lá, como quem diz assim: já que o negócio pegou em Jerusalém, vamos adorar em Damasco. Só que a Bíblia diz que o Senhor vai ter um encontro com Saulo. E a Bíblia diz, ele mesmo vai dizer em 1 Coríntios 15 e 1 Coríntios 9, que o Senhor o escolheu, e ele foi escolhido como aborto. Foi o apóstolo que foi salvo como abortivo. E a Bíblia diz que quando o Senhor vai ter com ele, a Bíblia diz que ele cai em terra, o resplendor, uma glória, cai em terra. E Jesus disse: Saulo, Saulo. Ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou o Senhor a quem tu me persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Nesse momento, Jesus estava dando para Saulo uma promessa e estava dizendo que o cumprimento dessa promessa seria sofrer e padecer pelo Evangelho. Ele mesmo vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 23 ao 30, quantas ações ele sofreu, o quanto ele apanhou, os naufrágios que ele passou pela vida. Só que Cristo tinha um plano sobre a vida do apóstolo Paulo, porque Paulo defendia a lei mosaica com unhas e dentes, ao ponto de dar a sua própria vida pela lei mosaica. E é interessante, agora Cristo salva ele. Só que é interessante, ele novo convertido, Atos 9, 23, você vai ver que ele novo convertido está pregando em Damasco. Ele fica aproximadamente 3 anos pregando. É um texto que ele cita em Gálatas 1, versículo de número 16, quando ele escreve para as igrejas da Galácia. Ele vai dizer claramente que ele ficou aproximadamente 3 anos pregando, e nesses 3 anos que ele ficou pregando, a Bíblia diz que ele foi rejeitado. Diga-se de passagem, vale trazer um jargão para a igreja. Você precisa aprender com o apóstolo Paulo. Ele era conhecedor da lei, Cristo o salvou a caminho de Damasco, e ele já fica por lá mesmo pregando, por 3 anos pregando. E a Bíblia diz que a recompensa dele é sair daquela cidade escondido dentro de um cesto, saindo pela janela, ele para que não morresse. Você precisa aprender. Tem pessoas que vêm para a igreja e ela tem dificuldade de lidar com isso. Às vezes você vem da bebida, da cachaça, da droga, da prostituição. Ah, pastor, não bebia, não usava cachaça, não usava droga, mas era incrédulo. E tem a semente de Adão que já veio com você, era pecador do mesmo jeito. Oh, glória! Vem para o Evangelho. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não têm paciência para esperar o tempo de Deus, porque você precisa aprender. Cristo te chamou, só que primeiro você precisa passar pela rejeição. Quem não passa pela rejeição não é digno de ser chamado discípulo de Cristo. Porque a tua fé que você professa só é digna de ser chamada fé quando ela é testada no processo da rejeição. Porque muitos vão te rejeitar, porque viu você no pecado, na mentira, no engano. Agora a pessoa está a fé, isso leva tempo. E às vezes o tempo é 14 anos, porque a Bíblia diz que Saulo teve que ficar 14 anos no anonimato, formatando a sua mensagem, serei excluído por Cristo, porque ele aprendeu aos pés de Gamaliel, mas agora ele tinha que aprender aos pés de Cristo. Aleluia! Porque Gamaliel deu para ele conhecimento, Gamaliel deu para ele a lei mosaica, Gamaliel fez ele se tornar um rabino, mas só Cristo fez Saulo de Tarso se tornar um profeta, encantador de alma, amor que me dirá sério. Eu não sou contra não, porque eu tenho. Tem pessoas que entram no seminário, saem de lá achando que vai voar. Ei, irmão, aí, irmão, eu estou na asa do reino do Espírito, está pendurado, é na asa do urubu. Meu Deus, Jesus. Glória a Deus. Ei, a Bíblia diz, olha para cá, a Bíblia diz que o homem se tornou um homem tão implantador de alma, que quando você lê o Novo Testamento, olha para cá, são 27 livros, você nunca mais vai esquecer, só 3 epístolas foi Paulo que escreveu. Olha só como Deus chamou o homem para uma grande obra, para uma obra missionária.
Só 13 epístolas foi o homem que escreveu, porque ele entendeu o propósito e a chamada que Cristo ele o confiou em suas mãos. Quantas pessoas não entendem o propósito que Deus tem no meio da luta, no meio da adversidade, quer parar, quer retroceder? Você vai aprender uma coisa com o apóstolo Paulo. Você precisa entender que se Cristo quiser tirar você de cena, para te esconder, para te ensinar, te capacitar, te encher, te restaurar, formar da sua mente, tornar você um discípulo, você precisa entender: o tempo é de Deus. Oh, glória! Não fosse a porta que você caia, não fosse a porta que você naufraga, não fosse a porta que você recua, mas o tempo de Deus, você vai vencer. Oh, glória! É interessante, irmão. Eu estou crendo. Olha para cá. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever essa carta, a Bíblia diz que ele mesmo vai dizer, 1 Coríntios 15, versículo 25, ele está a caminho de Jerusalém. O que se entende que ele estava a caminho de Jerusalém quando ele vai escrever essa carta. E o próprio Paulo vai dizer em Gálatas, no versículo 15, em versículo 16, que ele ficou 15 dias com Pedro em Jerusalém. Por que muitas pessoas vêm para a igreja e naufragam na fé? Olha para cá, eu gosto de pregar e gosto de aplicar, porque se pregar e não aplicar é apenas contador de história. Por que Paulo, olha para cá, por que Paulo, meu pastor Jurandir, ele se converte e quando ele chega em Jerusalém, ele fica 15 dias com Pedro? É interessante, ficou a vida inteira aos pés de Gamaliel. Aí a Bíblia diz que ele se converteu e foi para Jerusalém e ficou 15 dias aos pés de Pedro, andando com Pedro. Eu tenho certeza, irmão, quando chegava no céu, eu vou perguntar para Paulo, mas eu já sei a resposta. Ei, Paulo, tu aprendeu mais aos pés de Gamaliel ou mais aos pés de Pedro, naqueles 15 dias em Jerusalém? É claro que ele vai dizer, ele foi com Pedro lá em Jerusalém, porque Gamaliel era defensor da lei mosaica. E aí o apóstolo Pedro foi um presidente escolhido por Cristo e que inaugurou a igreja. E depois do Pentecostes, no 50º dia, deixa eu focar para mim não pregar outra mensagem, presta atenção. A Bíblia diz que ele ficou 15 dias. Por que tem pessoas que naufragam na fé? Você se converte, mas você não faz uma reciclagem das suas amizades. Se converte, quer vida espiritual, andando com aquele profano. Segura, se converte, quer ser mulher de Deus, andando com aquela fofoqueira. Se converte, quer ser mulher de Deus, andando com aquela mocinha que está caçando a Ludmilla lá fora. Tudo vai ser mulher de Deus nunca. Você se converteu, você precisa aprender. Se ela quiser ter tua vida, de verdade ela vai vir para a igreja com você. Agora não quer saber de Jesus, não quer saber de igreja, não serve para ser tua amiga. Porque a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 23, as más conversações corrompem os bons costumes. Como é que tu quer ser crente se não fica no meio dessa roda? Oh, glória! É só palavras fortes, ele não tem nada que edifica. Aprenda a andar com crente. Paulo se converteu, foi andar com ele, com o apóstolo Pedro. E a Bíblia diz que quando ele passa pelo processo da rejeição, quando você lê Atos 9, versículo 26 em diante, a Bíblia diz que os discípulos rejeitaram ele lá embaixo. Só que a Bíblia diz que Barnabé vai olhar ele e vai dizer, vem para cá. A Bíblia diz que Barnabé vai apresentar ele Paulo para os apóstolos. Sabe o que me chama de cima? Alguém pode rejeitar você aí embaixo, mas Deus vai tirar Barnabé daqui de cima e apresentar você para os demais apóstolos. Glória a Deus! Pastor Carlos, que os discípulos rejeitou. Barnabé deu uma olhada e falou, eita, esse homem tem chamada. Essa mulher tem chamada. Eu vou trazer para cá. Olha, Deus, não, olha para o irmão, isso não tem chamada. Se tiver chamada, na hora certa, Barnabé aparece. Oh, glória! Aleluia. Quando Saulo, que a Bíblia diz Atos 13:9, e Saulo, que também se chamava Paulo, Saulo quando se converte, isso é muito fantástico. Olha para cá, o homem depois que se converte, ele tem que aprender uma coisa. Tem pessoas que não aprendem. Eu não aguento. Pode pegar? Pode? E eu, irmão, estou introduzindo. Não cheguei nem na introdução ainda. Eu estou na beirada. Não, é sério. Isso aqui vai doer, mas é necessário. Atos 13, a Bíblia diz que
Paulo vai à sua primeira viagem missionária. Olha a ordem cronológica. Barnabé e Saulo se apartaram, ou melhor dizendo, estavam em oração. E tinha mais ou menos uns 4 teólogos lá na oração. E é interessante, a ordem cronológica é Barnabé e Saulo. Saulo se converteu, agora é Paulo. A primeira coisa também que ele teve que aprender é aprender a ficar na sombra. Acabou de se converter, já quer sentar ele, já quer sentar em cima. Acabou de se converter, já quer receber um unção, já quer ser ungido, vai devagar. Eu fico desesperado, irmão. As pessoas hoje mal se convertem. Não é? Mas se converte e recebe unção de bispo, apóstolo. Meu Deus. A própria Bíblia vai dizer, 1 Timóteo 3,6, não Teófilo, para não se sobebecer do que é a condenação do diabo. A palavra Teófilo no grego significa um novo convertido que teve no máximo 3 anos. E a carta de Timóteo, as cartas de Timóteo é as cartas pastorais. E no capítulo 3, Paulo está especificando para Timóteo: Timóteo, não derrama a carga eclesiástico na cabeça de novo convertido, porque senão fica só mesmo. Não derrama não. O glória está diminuindo. Imagina quando eu chegar na sendo doutrinário da carta de Roma. Ô, glória! Vai dando glória aí. Ele ficou na sombra de Barnabé. Quer ver Deus chorar? Fica na sombra do teu líder. Meu Deus! Porque hoje vira moda. Mal aprendeu a dirigir um culto. A ideia chegou para ser presidente. Glória a Deus. Não, pastor Jurandir. O pastor pega, tira os carrapichos dali, Então os carrapichos que não vai aqueles facãozinhos, não, tem que ser 7 léguas. Quem conhece o facão 7 léguas? É o carrapicho, não, os facãozados de lá, os facãozados de lá, vai limpando, vai cuidando. Aleluia, eita. E eu vou falar, irmão, essa onda de não querer andar na sombra, sabe quem tem dificuldade? Vou falar a verdade, irmão, eu para ser bem sincero, eu ainda vou, mas eu vou bem pouco e vou no lugar bem reservado. Vai pro monte, chega lá, tá cheio de profeta no monte. Aí quem tu é, Márcio? Quem tu é na igreja? Eu sou governador. Deus me revelou que você é para ser pastor e ele está segurando a tua unção. Quer dizer que Deus vai revelar para alguém que nem te conhece que é para você ser ungido. A Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo 18, se não me falha a memória, que Moisés recebeu um conselho do seu sogro Jetro. Só que a Bíblia diz que foi Moisés que separou os 70 para lhe ajudar. Glória a Deus. Pegou não? É o teu líder que vai te separar. Deus vai falar com o teu líder. Ele que está vendo se você congrega, se você tem comunhão, se você é cooperador, se você contribui na obra de Deus, se você é obediente, se você tem compromisso. É teu líder que vai ver isso. Aí fica essas candangos aí no monte aí, derramando óleo, ungindo os outros. É tudo candango, irmão. Vamos falar a verdade, isso não tem na Bíblia. Eita! É verdade ou não é? Aleluia! Você, me mostra na Bíblia aí. Me mostra na Bíblia. Os apóstolos, hein? Você não gira desse jeito. Você não separa, não tem. Paulo ficou na sombra de Barnabé. Oh, glória a Deus. Aí a Bíblia diz, olha pra cá. Quando ele vai escrever essa carta, o que me chama a atenção é que essa é uma carta de cunho doutrinário. E o assunto é salvação. Romanos 1,16. Pois eu não me vergonho do Evangelho de Deus, pois é o poder de Deus para a salvação, primeiro dos judeus e depois dos gregos. Paulo vai dizer, porque de fé em fé, versículo 17, se descobre a justiça de Deus, e o justo viverá pela fé. É interessante que Paulo vai tratar do assunto salvação. Quando você lê todas as outras epístolas, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, você vai ver que nenhuma das outras 12 epístolas, Paulo, meu pastor Ricardo, vai tratar do assunto salvação como nessa carta. E para tratar-se do assunto salvação, é necessário falar sobre o pecado. Eu fico desesperado com uma geração hoje que fala de salvação, mas ele não fala sobre o pecado, porque para ser salvo tem que largar o pecado, para ser salvo tem que deixar o pecado. Glória a Deus. Ninguém pede para deixar o pecado, ninguém aceita para deixar o pecado, não tem como ser salvo se não deixar o pecado. E Paulo vai falar sobre ele, o pecado, para ele fazer os irmãos se conscientizarem da importância de largar o pecado,
porque era bem mais precioso que os crentes daquela igreja de Roma iria receber, era a sua salvação. Porque depois que o pecado entrou lá no jardim do Éden, através de Adão, o pecado afetou toda a raça humana inteira. Observa-se que nos 39 livros do Antigo Testamento, você pode ler, quem gosta de ler antes da Bíblia como eu sabe, que o homem ficou impossibilitado de ter um relacionamento perfeito com Deus. Porque antes do pecado entrar, observa quando você lê, a Bíblia diz que Deus descia no jardim do Éden e conversava com Adão face a face. A Bíblia diz que Deus descia com ele e conversava face a face. O relacionamento era perfeito. O relacionamento, pastor Paulo, era direto. Não tinha intermediária, não tinha sacerdote, não tinha expiação. O relacionamento era perfeito. Aí, quando eles pecam, a Bíblia diz que Deus o expulsa. Ali, Deus já se apresenta ao Filho pela graça. Porque Deus poderia ter matado ele, pastor Jurandir. Deus não matou. A Bíblia diz que Deus estendeu a sua misericórdia. E a Bíblia diz que o homem no Antigo Testamento ficava impossibilitado de ter um relacionamento perfeito. Tanto é que quando chega no livro de Malaquias, no capítulo 1, você vai ver que Deus chegou ao ponto de falar para Malaquias: fala para esse povo que eu aceito mais sacrifício. Além do mais, o sacrifício que eles trazem não me serve. Traz ovelhas machucadas, animais, ele é coxo para mim. Eu não recebo esse sacrifício. Eu não recebo esse sacrifício. Porque a Bíblia diz, Apocalipse 13, João, quando estava na ilha de Pátimo, o último apóstolo a ser morto, vai morrer com 95 anos de idade. Ei, sabe o que me chama a atenção? Não importa a idade que você tenha. Ei, quando Deus quer te usar, você pode estar velho, mas ainda vão ver Jesus falar através da tua boca. Ainda vão ver Jesus falar através da tua boca. Porque ele está lá, 95 anos, pastor Carlos, na ilha de Pátimo. Aí a Bíblia diz que Deus vai usar ele para dizer, Apocalipse 18, o Cordeiro já tinha sido crucificado antes da fundação do mundo. Então não existia o plano A e plano B. Cristo viria e o objetivo era a cruz, para trazer a redenção para mim e para você, para trazer e restabelecer o relacionamento que o homem perdeu no jardim do Éden. E é interessante, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar sobre o pecado. Quando você lê Romanos 10:23, porque todos pecaram e todos foram restituídos da sua glória. Cristo precisava reencarnar para ele trazer a redenção para a minha vida e para a tua vida. Aí a Bíblia vai dizer que Paulo vai dizer bem claro, Romanos 6:23, o salário do pecado é morte. Mas presta atenção, mas o dom de Deus é gratuito por Cristo nosso Senhor. Agora passe, olha para cá, isso vai doer. Posso começar a pregar? Pode? A Bíblia diz que o pecado afetou toda a raça humana. Só que o pecado não afetou só toda a raça humana. O pecado afetou todas as faculdades mentais do homem. Quer ver uma coisa? Observa que o pecado, ele quando ele chega, ele escraviza, ele maltrata, ele aprisiona. Só que tem o poder de quebrar as correntes do pecado é Cristo. Quando você lê Romanos do capítulo 1 até o capítulo 8, Paulo está tratando do pecado. Paulo está tratando do pecado justamente para que eles entendessem que agora eles serviam a Cristo. Em Cristo eles venciam o pecado. Em Cristo eles não eram escravos do pecado. Em Cristo eles não eram aprisionados pelo pecado. Por isso Paulo, quando chega no capítulo 1, Paulo já começa tratando de um pecado que estava terrível. Como assim? Quando você lê Romanos capítulo 1, versículos 24, 25, 26, Paulo vai deixar bem claro sobre o pecado que estava operando no meio da cidade de Roma. Qual era o pecado? Era o pecado da sodomia. Os homens entregaram as suas paixões em deixar o uso natural do seu corpo e se inflamaram nos seus desejos. Agora olha para cá, vamos trazer para o século XXI. A igreja de hoje está diferente. Por que hoje você vê homossexual cantando em cima do púlpito? Por que a gente vê lésbica cantando em cima do púlpito? Eu não vou generalizar porque eu sou irresponsável e leviano, mas onde prega, onde passa, vai fazer 10 anos, aleluia, que eu prego sem parar, e às vezes já de segunda a segunda. E é interessante, às vezes em alguns lugares que eu chego para pregar, aí o dirigente da igreja dá oportunidade para o irmão começa a andar na igreja, que quando pega no microfone a mão é de alface, dá uma quebrada de perna para cá, dá uma quebrada de perna para cá. Eu não estou falando que a igreja
fazer sempre em cima. Mas enquanto ele não parou de andar com a mão suja à face, não parou de andar com as pernas quebradas, vai ter que sentar, ouvir a palavra e se libertar. Porque a Bíblia diz em Tiago 1,18 que nós somos gerados pela palavra. João 15,3 vós está limpo pela palavra. Ei, enquanto não se libertou, glória a tem que ficar Deus. sentado, aleluia. Enquanto não parou, olha, com o lesbianismo tem que ficar sentado. É pouco amoroso, não querendo empurrar, pela baixo. Ei, mano, lésbica em cima do púlpito, homossexual em cima do púlpito. Vamos aprender com o apóstolo Paulo. É pouco que menino que me dá na sé, a laica, checa me dá na sé. É pouco, pode ser que for novo convertido, velho, já tem que aprender. Entrou pro evangelho, se gostava de se era homem, gostava de homem, vai ter que aprender a gostar de uma mulher só. Se era lésbica e gostava de outra mulher, vai ter que aprender a gostar de homem. Essa e dominar a cena. Fala, papai. Tem que pregar, irmão. Esse espírito está entrando no nosso meio. Vai falar. Meu Deus, olha aí. Isso aqui não é Google, não, irmão. Ei, irmão, desce os irmãozinhos que vem com comidinha quentinha da internet. Marmita azeira, vai ler Bíblia, vai orar, vai estudar, vai ler Bíblia. Coloca o joelho no chão, faz texto, faz esboço, vai estudar. Aleluia. Diga pro irmão, você aguenta? Fala assim, você aguenta. Mas você aguenta, você é crente. Oh, glória. Pode ir. Aleluia. Olha pra cá. Eu disse que o pecado afetou tudo. Olha o que eu vou dizer. Ei, você quer ver uma coisa que o pecado afetou? Outra coisa que o pecado afetou? Romanos 3,15. Pés que caminham para derramar sangue. Por que tem pessoas que têm dificuldade de vir para a igreja? Fala que você vai fazer um churrasco, ele vai. Fala que vai ter como se beber, ele vai. Se fizer culto lá e não tiver como se beber, ele vai. Mas fala que vai ter um culto de ação de graça para ver se não vai. Fala que é culto de doutrina, meia dúzia que vem para a igreja. É o culto mais importante da igreja. É o culto de doutrina. É o culto que as pessoas mais desprezam. É ou não é? Ah? Aleluia. É sim ou não? Você quer ver outra coisa que o pecado afetou? Miqueias 7,3. Vamos para a Bíblia. Mãos que correm para praticar iniquidade. Quantas pessoas que não vigiam e usam para pecar? Você sabe o que eu estou falando? Eita. Quantas pessoas que não vigiam e usavam para pecar na Bíblia? Quantas pessoas que o pecado afetou tudo, irmão? Aleluia, Deus de Israel. E aí, tanto homem quanto mulher, se não vigiar, usam para pecar. Deus. Você quer ver outra coisa que o pecado afetou? Ei, está escrito, Mateus, olha só que interessante, 15:19. Do coração procede o adultério, do coração procede o falso testemunho. Quantas pessoas têm facilidade, irmão Paulo, de dar um falso testemunho da tua vida, da minha vida? É porque é o pecado que afetou o coração. Tem a facilidade de falar de alguém sem nem conhecer, sem nem nunca sentar e tomar um café, sem nem nunca sentar, almoçar e jantar. Tem a facilidade de falar mal do outro, só porque fulano que é amigo dele se desentendeu com essa pessoa, falou mal para você fechou o coração para ela. É porque o pecado afetou o coração. É por isso que tem pessoas que têm dificuldade, ou melhor dizendo, tem facilidade de dar um falso testemunho de alguém, aleluia. Porque o pecado afetou o coração. Porque glória! está tratando do assunto. Aleluia. Dá uns glória aí, filho. Agora que eu vou falar outras coisinhas que o pecado afetou. Olha para mim. Pode pregar, pastor? Pode? Você quer ver outra coisa que o pecado afetou? Essa vai doer. Tiago 3:8. A língua é o mal que nem o homem pode domar. Está cheia de pecado mortal. Por que tem pessoas que têm a facilidade de caluniar o outro? Oh, aleluia. E enfrenta aquilo que nem viu. É o pecado que afetou, aleluia. Tem pessoas que descem a língua em você sem nem te conhecer. Desce a língua em você sem nem te conhecer. É porque o pecado afetou a língua dele. O pecado afetou a língua dela. Está precisando de Jesus para controlar a língua. Quando você lê a epístola de Tiago, irmão de Jesus, você vai ver que Tiago vai dizer bem claro aos crentes, porque a igreja está aparecendo
você não cresce. Os crentes não combinam, não brigam. Por isso ele vai dizer no capítulo 4, onde vem as guerras e pelejas, onde vem as dissensões e etc. E por aí vai. Aí, Paulo e Tiago vai tratar do assunto língua, querendo ensinar para ele, olha, se vocês aprenderem a controlar a língua, vocês vão aprender a controlar todo o corpo. Olha aí, o glória diminuiu, hein? Calma, eu estou dando sintomas. Você quer ver outra coisa que o pecado afetou? 1 Timóteo 4, versículo de número 2. Ei, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Tem pessoas que conhecem a verdade, mas ela se apostatou da fé. Você prega, mostra na Bíblia, doutrina, não tem mais o que faça, abrir a mente. Meu pastor Jurandir, porque a mente está cauterizada, pastor Carlos. Cauterizou a mente, presbítero, já era. Aí é só o Espírito Santo para dar jeito. Ô, glória! Glória a Deus! Pode pregar, você quer, porque Paulo está tratando do assunto do pecado. Para ele fazer se conscientizar de como eles vão conseguir. Aleluia! Quer ver outra coisa que o pecado afetou? 2 Pedro 2,14. Olhos adúlteros. Já viu aquele irmão que está na igreja, mas ele está na rua? Quando passa a piriguete, olha o pescoço virando o ventilador. Ô, glória! O pecado. O pecado afetou os olhos. Pode pregar, pastor? Pode? Estou pregando que Deus mandou. Não é só homem não, viu? Tem mulher que quando fica naquela desgraça da novela da Globo, quando vê uma ator sem novela lá, chega na água na boca, com os olhos, ó. Ô, glória! Vai dar glória! Você não lê Bíblia, viu, irmão? Mateus 6, 22, 23. A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Aleluia! Vou falar pra cá, você que é noveleiro, a partir de hoje, se você assistir novela, você vai assistir consciente disso aqui. Meu Deus. Aí tem uns que falam, não assista a novela da Globo, é só assista a novela do Edizinho. É a novela do Edizinho. Eu tô aprendendo tanto na novela do Edizinho. A partir de hoje, você assiste novela. O Edir Macedo comprou aquele estúdio com o dinheiro dos fiéis. Ainda bem que aqui ninguém assiste. Presta atenção. Ninguém assiste aqui, presta atenção. Mas se assistir, vai receber agora. Ele comprou aquele estúdio com o dinheiro dos fiéis. Aí, a atriz e o ator saem de casa, são casados na vida real. Vão pro estúdio gravar. Deita despido na cama, beija um na boca do outro e diz que não sente nada. Daqui a pouco estoura na mídia. O ator que traiu a esposa e tá agora com a atriz que ele estava contracenando. Ou seja, ele largou a família e foi morar com a atriz que ele estava contracenando. Ele estava assistindo o crente. Você estava compartilhando de um adultério ao vivo. Agora, né, irmão? Por isso você dá uma oportunidade para louvar, ela louva muito de 5 minutos, parece uma eternidade, porque a alma está vazia, não sai dessa desgraça. A alma está vazia, vai fazer propósito, vai jejuar, vai orar, toma vergonha na cara. Você dá uma oportunidade. Vai falando, papai. Aqui na igreja, sabe até o texto que ele vai ler. Só cajadada. Parece que a Bíblia só diz por quê? Vai lá na quarta-feira ou então vai no domingo pra ver se não tá na desgraça do futebol. Vai lá! Ô, glória! Como é que vai ser cheio de Deus? O pecado afetou os olhos adúlteros, a concupiscência dos olhos. Pode pregar mais, pastor? Pode? Aleluia! Você quer ver outra coisa que o pecado afetou? Essa vai doer. Pode falar, pastor? Porque Paulo, quando escreve para a igreja de Éfeso, 1 Timóteo 1,3, o pastor já era Timóteo. Aí, pastor Carlos, Paulo escreve a carta. Paulo, olha isso, vai doer. Paulo está falando com crente, não é com ímpio, não. Paulo vai dizer, Efésios 4,25, porque deixai a mentira. Tem crente que é mentiroso, irmão. Nunca vi um negócio desse, irmão. Vem para a igreja e se liberta dessa desgraça. São 44, o pai da mentira é o Satanás. A Bíblia diz Apocalipse 22,20, que os mentirosos para você tem lago de fogo e de enxofre. Não existe mentirinha e mentirona. Mentiu, rapaz. Porque agora só vai pro inferno quem adultera. Só vai pro inferno quem fornica. E quem anda mentindo não vai pro inferno, não? Meu pastor, eu falei que o glória ia diminuir. Glória a Deus! Eu falei, rapaz. Vai Quer ver falar. outra coisa que o pecado afetou? Essa vai doer. Olha aí. Mateus, 1 Coríntios 10, 21. Olha outra coisa que o pecado afetou.
Não podeis beber o cálice do Senhor, nem o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor, da mesa do diabo. Olha pra cá. Por que tem crente que tá na igreja, vai ter vontade de tomar uma cervejinha? Oh, glória! O pecado afetou o paladar. Por que tem gente que tá na igreja, não larga a desgraça do tabagismo? Oh, Porque o aleluia. pecado afetou o paladar. Se você estiver em Cristo, tu vai largar o cigarro, tu vai largar essa porcaria. Ainda aceitar vir pra igreja, conhecer o evangelho e ficar fumando. É falta de denúncia. Oh, glória! Falar, Jesus, eu aceito. E quando vier a tentação, do sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Oh, glória! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu vou seguir. Pulou, vamos pular, roda agora na Bíblia, glória. Eita, glória. Mas você não pensa, agora tem a moda. Nos crentes que tomam cervejinha, diaconisa. Cervejinha assim, não. E agora os crentes gospel. Oh, aleluia! Glória a Deus! E o mais espinhoso. Você quer ver outra coisa que o pecado afetou? Toma cajadada. Ah? Hebreus 5:11. Ouvidos que não se inclinam para ouvir. Meu Deus. Por que tem irmão na igreja? Quanto mais a gente prega com a cima, mais ele curta saia. Depois que pararam de pregar contra ela acima dentro da igreja, aumentou o pecado, aumentou o adultério. Isso vai doer, mas tem que ser pregado, irmão. Eu não estou doutrinando a igreja, vocês têm vários pastores aqui. Estou pregando simplesmente a Bíblia. Sabe por quê? Teu corpo é templo do Espírito Santo. Cuide dele. Exponha teu corpo. Se despida do teu corpo para o teu marido, para o teu companheiro. Oh, Para de andar aleluia! com roupas que escandalizam o evangelho. Porque Glória a antigamente Deus, esse povo passava para ir para a igreja. O povo falava, ó, serva de Deus. Hoje o cachaceiro sai do bar, para algumas ele até subia. Ou glória diminui. Estou na Bíblia, tá? Glória a Deus, aleluia! Judas, versículo 19. São esses que causam divisões sexuais e não têm o espírito de Glória a Deus, aleluia! Mas aí esse teólogo cartão. Isso aí é a carta que Judas escreveu para combater no xixi. Então vamos para a Bíblia. 1 Coríntios 6:15. O vosso membro é membro de Cristo. Falou eu, membro de Cristo, membro de uma meretriz? A glória diminuiu. A mulher santa sabe como comer esse vestido. Não com vestidos decorosos, mas de trajes honestos. Oh, glória a Deus! Ah, mas isso é para a igreja de Coríntios, né? Então vamos para a carta doutrinária. Romanos 6:13. Nem tão pouco apresentei o vosso membro ao pecado. Lá não é o membro da congregação, não, é o membro do teu corpo. Não apresente ele ao pecado. A mensagem é tua, mas nunca mais você vai esquecer dela. E quando você que vestir uma roupa de perigosa, olhar para o espelho, o Espírito Santo vai te lembrar dessa mensagem e vai dizer: tira essa roupa de perigosa, põe uma roupa de crente. Oh, glória! Oh, aleluia! E tem irmã, irmão, que ela é tendenciosa, sabia? Ela está na igreja, mas ela olha para a roupa dela. Ah, não vou jogar essa roupa fora, não, que se eu desviar eu uso. Olha a mente da irmã. Sangue do flecha. Ei, irmão, aleluia. Oh, glória a Deus. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia! Mas tem receita para vencer o pecado. Oh, glória. Diga para o irmão, tem receita para vencer o pecado. Receita para vencer o pecado. Glória a Deus, aleluia! Essa vai doer. Tô tomando do remédio já. Posso falar? Tem pessoas que a alma está tão grávida de pecado que não aguenta nem ouvir uma mensagem dessa, fica desesperado e agoniado. Antigamente o povo era assim, eu ainda peguei essa rabinha ainda. Era você pegar a mensagem, podia ser mais um como for. Hoje o Scott está bom, obrigado, Jesus. Falou Glória a comigo. Deus, Senhor. Hoje as pessoas estão com a alma tão grávida, que escuta a mensagem assim, irmão, já veio espancar a igreja. A igreja é de Cristo, irmão. A igreja não é minha não, aleluia. Se está te confortando é porque tu está fazendo. Oh, glória! É ou não é? Paulo vai dizer assim, isso aqui é estreito, hein? Tem muita coisa pra falar disso aqui. Olha outra coisa que o pecado afetou. 2 Coríntios 7, primeiro. Purifiquemos de toda imundícia no corpo, depois do espírito. Tem crente que é uma preguiça do diabo. Oh, aleluia! Preguiça para a Bíblia. Uma Aquela preguiça casa, para orar. Jesus. Uma preguiça para jejuar, irmão.
É o pecado. Paulo vai dizer, em Provérbios 6, vai ter que formiga, preguiçoso. Larga de preguiça, vai orar. Tu tem preguiça de ficar no Instagram 3 horas? Tu tem preguiça de ficar no Facebook 3 horas? Vendo a vida dos outros? Tu tem preguiça de ficar dando direta lá no Facebook? Tu tem preguiça de ficar lendo aquilo que a pessoa postou que não foi nem pra você? E você falando, já deu direta pra mim. A pessoa tem mais de 1000 seguidores no Facebook, aí ela posta alguma coisa, não parece a esposa do Satanás. Foi pra mim aquilo ali. Ela vai ver, aí vai lá, retruca de novo, aí vai lá, retruca de novo. Pelo amor de Deus, para de perder tempo com essas coisas. Vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia, vai ganhar alma, vai exigir de Deus, vai pregar o Evangelho, vai incendiar o céu entre almas. Glória a Deus, aleluia. Deus, O aleluia. relógio é meu inimigo. Diga pro irmão aí, você aguenta mais um pouco? Quem me dá mais 5 minutos aí? Levanta a mão. Glória a Deus. 5, 10, 15, 20. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Amém? Olha pra cá. Fala, Só que tem uma papai. receita, irmão. Tem uma receita. Para você vencer o pecado das mãos, dos pés, do coração, dos olhos, do paladar e da mente. Tem uma receita. Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação lá. Glória. Os que estão em Cristo Jesus. Se tu estiver em Cristo Jesus, não tem condenação para você, meu irmão. Não tem condenação para você, minha irmã. Se você estiver em Cristo, quando a irmãzinha, a jovenzinha lá fora passar, teu pescoço não vira ventilador. Se tu estiver em Cristo, não vai assistir mais novela. Se estiver em Cristo, vai jejuar. Se estiver em Cristo, vai deixar o diabo entrar no teu coração. Se estiver em Cristo, não vai deixar o diabo afetar a tua mente, porque você está em Cristo. Glória a Deus. No capítulo 1, capítulo